Você conhece o jogo Exit 8, Saída 8? Eu não conhecia, mas essa semana vai sair no cinema a adaptação cinematográfica desse jogo e eu já assisti e eu venho trazer pra vocês o que eu achei desse filme. Então pega seu café, vê o trailer aí e já já vamos conversar sobre o filme. ご案内異変を見逃さないこと。異変を見つけたらすぐに引き返すこと。こっちじゃない。異変が見つからなかったら引き返さないこと。8番出口から外に出ること。 Exit 8 é um filme japonês que ele conta a história de um jogo que basicamente uma pessoa está num corredor, no metrô no Japão, e ela precisa sair daquele lugar, só que vai vivendo um looping. Você entra no corredor, você sai pelo mesmo corredor e você tem que achar as saídas. E o jogo é um jogo de observação. Você tem que achar o que está errado com aquele corredor para conseguir seguir em frente. E é exatamente isso que o cinema adapta nesse filme. É um homem que saiu do metrô, ficou preso naquele corredor e ele tem que sair, e existe uma regra, a única regra que ele precisa seguir no jogo: se existe alguma anomalia, alguma coisa diferente naquele corredor, ele volta para trás. Se está tudo em ordem, ele segue para frente, e assim ele vai subindo, passando até chegar na saída 8, onde ele precisa conseguir sair. É muito básico, é muito simples a história do filme, e aí que o filme me ganha muito, mas também é aí que o filme me perde um pouco. Então eu fiquei muito dividido na história desse filme, porque não existe muita história para contar. É ele indo pro corredor, observando se existe alguma anomalia e decidindo se ele vai para frente ou se ele volta para trás para poder passar para o próximo nível. E o filme repete isso por 1h30. O filme tem 1h35, se eu não me engano, e vai repetindo a mesma coisa. E é muito legal, assim, de certa forma, porque é terror. É um filme de terror e logo nos primeiros minutos ele deixa a gente muito tenso. É um terror claustrofóbico, você preso naquele corredor, você não vê saída, você anda para um lado, anda para o outro e tá sempre na posição 0 e vai, e a saída 8 é lá, de repente ele tá no 0, de repente 8 é lá, de repente ele tá no 1, de repente 8 é lá, ele tá no 0 de novo, e vai repetindo isso, e a gente vai ficando aquela claustrofobia que de certa forma me ganhou muito nesse filme. Só que com o passar do tempo se torna muito repetitivo e vai cansando a gente de assistir isso. Aí surge um outro personagem e no final acaba passando por 3 personagens: o rapaz, o homem e o menino. Então são 3 personagens que passam por esse corredor e a gente vai acompanhando a história deles. Só que todo filme japonês ele tem um dom especial de trazer um certo peso na história, assim, um peso emocional. E esse filme, de certa forma, também traz isso, também traz um pouco desse peso emocional, só que o personagem fica o tempo inteiro naquele corredor. Aí se torna o cansativo do filme, que faz com que a gente, depois de um tempo, não tenha mais uma novidade. O filme tenta se reinventar, traz um pouco mais de terror, traz barulhos, traz corredor escuro, traz luz piscando, então traz elementos que nos deixa, de certa forma, apreensivo, mas não existe muita história para se contar. Você quer saber como que ele vai chegar no final, se ele vai conseguir chegar lá ou não. E cada vez que ele erra, ele volta para o primeiro nível. Nós estamos praticamente vendo um jogo de videogame acontecendo ali na vida real. É como se nós estivéssemos vendo uma pessoa jogando. E essa pessoa tem que tomar uma decisão, se vai para um lado ou vai para o outro, e a gente vai acompanhando isso junto com ele. É um filme interessante, me gostou, me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto um filme assim. Os primeiros 10 minutos do filme praticamente é o seu ponto de vista. Nós somos o personagem e é a nossa visão do corredor e é a nossa visão do que está acontecendo. Mas dentro dos 10 minutos já mostra quem é o personagem, já entra um pouco na história dele, já tenta aprofundar uma relação dele. E eu gosto de filme japonês por causa disso. Mesmo numa história muito simples, ele consegue colocar uma certa profundidade. Mesmo que a história se torne cansativa, de repente ele lança ali uma coisa, uma novidade, lança ali um pequeno susto, lança ali um pequeno suspense pra gente poder continuar acompanhando o filme. E isso aí me valeu muito a pena ter assistido o filme. E se você ficou curioso e quer conhecer, ele vai lançar no cinema agora na quinta-feira, nessa semana, nos cinemas do Brasil todo. Eu digo que eu me diverti, eu gostei da história, eu achei interessante o que o filme criou, e ali ele conseguiu trazer todos esses elementos. Mesmo sem conhecer o jogo, eu fui pesquisar a imagem do jogo, fui pesquisar a gente jogando, então eu vi que
Ele é muito fiel ao que fala o jogo, mas é uma história que é curta, que talvez 1h30 cansou um pouco, trouxe elementos legais, trouxe um suspense, trouxe um certo tom de terror, trouxe uma profundidade um pouco da história, mas se manteve preso naquilo, o corredor, e ele escolhendo o lado que ele deveria ir, para cá ou para cá, se tem alguma anomalia ou se não tem alguma anomalia. Me valeu a pena, eu gostei, e deixo o convite aqui para vocês, se quiserem conhecer, Exit 8, Saída 8, nos cinemas, quinta-feira no Brasil todo.